Eu vou apresentar a Márcia, que, aliás, é com muita satisfação. Márcia é minha colega. Aliás, imediatamente antes, nós dois damos o mesmo curso, a gente divide a turma. Então, uma parte sofre comigo, outra parte tem aula com ela. Certo? Mas a Márcia tem uma longa história de discussão de organização e cultura em serviço, se eu puder resumir assim. Tá? Márcia é engenheira de produção, fez mestrado em administração, fez depois doutorado em produção, livre docência, fez a carreira em engenharia de produção, deu aula na Federal de São Carlos, foi uma dos profissionais que montaram o departamento de engenharia de produção em São Carlos. Montar essas coisas em universidades não é muito trivial. E hoje ela hoje não, já faz um tempo, né? Professora do departamento de engenharia de produção, vice-chefe do departamento, e o tema que ela vai discutir aqui com a gente é servitização e lógica de serviços. Eu não vou discutir, não vou apresentar o tema, porque ela apresenta melhor que eu, então já deixo diretamente com ela. A única regra que nós temos é que nós vamos falar no microfone por conta da internet, tá? Porque o nosso público básico é internautico. Tem assim, entre 200 e 300 pessoas que nos assistem regularmente pela internet. E depois o vídeo é gravado e fica no site se você concordar. Aí tem consultas posteriores, que aí tem um monte. Tá? Bom, é isso, Márcia. Obrigado pelo convite. Bola é sua. Então, obrigada, Mário, pela apresentação, obrigada pelo convite. Já fazia algum tempo que eu gostaria de vir, já marcamos uma outra vez, não deu certo. Eu quis já assistir, estar presente em outras apresentações e não consegui por falta de tempo, mas essa é uma atividade do Mário que eu tenho seguido, como uma das atividades de professores que mais instigam a gente. Eu tinha duas possibilidades de tema para falar, e eu escolhi me dedicar e conversar com vocês a respeito de servitização e lógica de serviço, porque é um tema que atualmente está mais na minha cabeça, eu estou lidando bastante com isso, e sempre falar é uma hora, expor minha ideia é uma hora que me ajuda a pensar, concentrar, sistematizar o pensamento. Então, o que eu vou apresentar aqui não é algo que esteja pronto e acabado, é alguma coisa que a gente está trabalhando, descobrindo novidades, e eu estou um pouco aproveitando de vocês para a gente bater um papo, discutir as questões e aclarar o que eu tenho trabalhado. A gente fala de servitização e muitos falam, mas que diabo de palavra esquisita é essa, né? Tanto que eu chamei a apresentação aqui de lógica de serviço, que pelo menos é português. Servitização é basicamente uma mudança nas organizações que se reposicionam ou frente ao mercado, ou frente os clientes, concorrentes, apresentando algumas mudanças de resultados de produto para buscar um melhor posicionamento estratégico. Tá? Então, é basicamente uma mudança na empresa, e nós vamos ver aqui para quê, por que elas fazem isso. Um reposicionamento possível para as empresas, então, é adicionar serviços. Então, elas estão fabricando seus produtos já há algum tempo e adicionam serviços que podem ser a complementação daquilo que está sendo oferecido. Então, por exemplo, vou dar até alguns exemplos antigos para depois a gente ver o que tem de novo nisso, né? Mas antigamente a gente usava uma máquina fotográfica com filme, né? Não faz tanto tempo a gente ainda tinha que comprar filmes para a máquina. A fabricante de filme fabricava a máquina, o filme, e
falou, olha, eu vou adicionar um serviço à revelação das fotos. Então, com esse conjunto de produtos e serviços, conquistava o cliente. O serviço não passava de uma complementação do produto que estava sendo vendido. Podia ser também um serviço de apoio. Por exemplo, vende carro, mas também vende o financiamento do carro. Então, apoia o cliente na compra do produto. Outro serviço que a gente já conhece há muito tempo, de pós-venda, a gente compra um equipamento que deve durar bastante, e esse equipamento precisa de serviços de manutenção. Então, pós-venda, manutenção, assistência técnica, ensinar a usar o equipamento é um outro serviço. Ou então, uma aproximação com o cliente que a empresa começa a ensinar o cliente a mexer com o produto, por exemplo, na venda de um computador, a mexer com o produto, e tem gente que atende o cliente quando ele tem dúvidas a respeito do uso do produto. Então, todos esses serviços, eles já há muito tempo que são conhecidos e são uma adição de serviço ao produto que é vendido e que facilita o uso do produto pelo cliente, assim a empresa conquista o cliente. Muito bem. Mas, de uns tempos para cá, eu coloco mais exatamente um primeiro artigo que foi escrito em 1988. É um artigo já clássico, muito citado, e que lançaram esse termo servitização. São duas autoras, a Van der Merwe e Rada, e que se propõem a estudar esse processo como um processo de mudança que está muito mais aparente hoje, ou muito mais frequente, na busca que as empresas têm para conquistar os clientes e fidelizar os clientes. Quer dizer, deixa de ser um movimento esporádico que a gente vê de algumas empresas lançando um serviço e passa a ser um movimento mais comum da década de 80 para cá, em que as empresas mudam o seu foco. A industrialização e a organização industrializada do bem, em que você tem um bem padronizado, em que você tem um baixo custo, deixa de conquistar os clientes e alguma coisa mais para se diferenciar passa a ser necessário. Então, a servitização começa a ser olhada, nesse período, como um movimento muito frequente e que, além de ter um produto, um serviço complementando, dando apoio, ela passa também a trabalhar junto com o cliente. Então, aqui eu estava falando de mudar o papel atribuído ao cliente, em que se valoriza o papel de coprodutor. Então, essa aproximação do cliente faz com que as empresas, mesmo de bens, enxerguem o cliente como alguém que, ao usar o bem, vai estar produzindo junto alguma coisa. E, no caso de um serviço de revelação de foto, seria como encontrar no cliente alguém que consegue modificar o seu produto por meio de um uso mais sofisticado, um uso melhor, um uso mais que dá melhores resultados. Coprojetista. Então, as empresas começam a conversar com o cliente, a dialogar com o cliente para identificar onde ou que produto que pode ser oferecido e que
seja adequado para o uso do cliente, ou avaliador dos resultados. Então, empresas de produtos começam a trabalhar muito com o cliente, se aproximando do cliente e fazendo com que ele trabalhe junto. Tá? Essa mudança que a gente está falando aqui, na verdade, ela exige uma mudança organizacional da empresa. Quando eu falei que podia mudar a forma como a empresa se aproxima, eu falei, a empresa se aproxima do cliente, tem algumas vantagens inerentes a isso. Uma vantagem importante, antes de eu falar dessa primeira questão aqui, uma vantagem importante é que a forma de financiamento da operação, quer dizer, a venda do produto, adquire uma outra periodicidade. Então, por exemplo, se a gente compra uma impressora, a gente paga a impressora e a empresa, fala tchau para a empresa, eventualmente eu preciso da pós-venda, mas o pagamento final que a empresa tem certeza que vai receber, acabou, terminou. Quando eu alugo uma impressora, a empresa vendedora ela mantém o cliente praticamente como refém. Eu pago sempre, todo mês estou pagando o aluguel daquela impressora e eu mudo a relação, o pagamento para a empresa de uma maneira que ela tem a certeza do fluxo de capital dali para frente. Tá? Então, uma das questões que envolve a servitização não só ela conquista o cliente, mas ela fideliza o cliente e muda a forma como ela está estruturando o seu fluxo de caixa. Em vez de receber pelo bem e depois não ter mais notícia do cliente, ela sabe que o cliente está pagando lá mês a mês. Isso é o que acontece com um tipo de servitização. Quando a gente fala de venda da disponibilidade do produto, é conhecido também como Power by Hour, a fabricante, ela, em vez de vender o produto, ela vende o uso que o cliente vai fazer do produto. O cliente só paga o produto quando ele estiver disponível. Então, no caso de uma impressora, eu só pago as páginas impressas. E se a empresa tem vários tipos de impressora, tem uma da fabricante X, outra da fabricante Y, a escolha de qual impressora ela vai usar já é relevante para o fabricante. Puxa, eu sou a empresa X e ela sempre usa Y, eu deixo de ganhar porque ela está dando preferência a Y. Existem vários casos já em que as empresas estão mudando o contrato de venda para vender a disponibilidade do produto. Vejam, isso muda radicalmente como a empresa tem que se organizar. Aquele negócio que a gente falava de obsolescência planejada, aqui custa mais para a empresa fabricante do que para a empresa compradora. Se o produto não tem qualidade, o custo é da fabricante. E se o cliente não usa porque ele não sabe usar, não tem o conhecimento para usar um determinado equipamento, é ruim para a fabricante. Então, várias questões que a gente fala que são importantes e que tem que convencer de ter uma interface amigável, de que tem que ter ser facilmente consertado, fazer manutenção fácil, tudo isso muda de figura se ela vende a disponibilidade
e não o produto. O que era problema do cliente passa a ser cliente da fabricante. Tá? Então, são vários os tipos as possibilidades de servitização, e essa é uma das alternativas que está se mostrando agora para algumas empresas estão entrando nessa possibilidade. Para ganhar corpo nessa venda de disponibilidade, como eu falei, olha, tem 2 impressoras aqui, eu vou escolher para imprimir, em geral, a X ou a Y, a empresa tem que ganhar, conquistar o cliente. Né? E para fazer isso, uma das coisas que se torna importante é entender como o cliente usa determinado produto. Então, eu não quero conquistar só no momento de venda, eu quero que ele use constantemente. Eu tenho que conquistar o cliente ao longo do tempo. Eu tenho 3 exemplos aqui e vou trabalhar com esses 3 exemplos para a gente entender melhor o que significa. Um exemplo é de fabricante de equipamentos de TI. Um segundo exemplo é de editoras de livros didáticos. E um terceiro exemplo é uma organização de saúde. Eu vou começar com a de livros didáticos, mas antes eu queria falar uma diversidade de exemplos. Uma editora, ela já inicia esse processo de servitização vendendo um produto, mas não pelo produto em si, mas pelo conteúdo que ele contém. Então, quando a gente escolhe um livro didático, e aí acho que o professor pode ter isso mais claro até do que os alunos, quando a gente escolhe um livro didático, a gente escolhe pelo conteúdo. Se aquilo que está sendo apresentado ali naquele livro vai me ajudar no momento de dar uma aula, de explicar alguma coisa. Um fabricante de equipamentos de TI também ele vende um bem, um produto físico. E pode ser padronizado, mas a facilidade com que você usa, a confiança que o cliente tem nesse equipamento é fundamental para ele conseguir vender. Já quando eu falo de uma organização de saúde, e tem uma organização de saúde mais específica que eu quero trazer aqui, não é um bem que ela está vendendo. Eu escolhi trazer uma organização que já participou, já fiz uma pesquisa com ela, e é uma organização de saúde mental, que, portanto, tem sempre oferecer um serviço, e eu vou trabalhar com ela aqui justamente porque torna mais claro os aspectos que a gente lida quando fala de servitização. Uma empresa que produz bens padronizados, objetivos, tem algumas dificuldades quando vão vender serviços que nem sempre podem ser objetiváveis. Então, o terceiro exemplo que eu estou trazendo é justamente um exemplo típico de uma organização que não tem como objetivar o seu resultado. Vejam, todas elas, quando adicionam serviços, eles estão, se a gente puser uma escala que vai do tangível para intangível, eles estão se dirigindo mais para a intangibilidade, tornando o produto mais simultâneo à compra e o consumo. Então, o cliente está participando daquela produção. Eu estou dando algumas características que são de produção de serviços
e que se distinguem de produtos e que hoje, com a servitização, essas características estão fazendo com que as empresas mudem. Mudem porque elas estão lidando com resultados mais intangíveis, com a participação do cliente durante a produção é mais heterogênea e o serviço não pode ser estocado, ele é perecível. Tá? Então, se eu estoco a impressora em si, quando eu vendo o serviço da impressora, a disponibilidade da impressora, ela só é usada, eu só recebo quando é usada, e ela só é usada quando o cliente está lá, usa uma vez, a segunda vez já é um outro serviço. Tá? Essas questões mudam a lógica de como a empresa organiza o produto e o serviço, organiza a sua produção. Ela tem que lidar, então, com uma nova forma de produzir. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe é dos livros didáticos, mas eu vou só passar muito rapidamente, lembrando que uma editora, tradicionalmente, ela cria, produz e comercializa objetos, livros. Mas o foco é aquele conteúdo que está dentro do livro. E quando ela passa a apresentar uma servitização, ela começa a criar o conteúdo didático específico para aquele cliente. Ela tem que conhecer o cliente que ela está atendendo e como que ela vai lidar com aquele cliente para melhorar a transição para um serviço. Essas editoras elas começaram a entender de tal forma o funcionamento do cliente que passam a apresentar outros serviços. Então, primeiro, criaram um conteúdo complexo que pegava matemática, português, são, em geral, livros para o ensino médio. Matemática, português, cruzando com os conhecimentos de ciências e outras matérias, e criaram todo um conjunto de temas que foram apostilados e serviram agora como um livro ideal para aquele tipo de escola. E começaram, para fazer isso, tiveram que conhecer as escolas. Como é que elas fizeram isso? Aumentando sua competência sobre o trabalhar nas escolas, e isso elas só conseguiram contratando pessoas que eram antes coordenadores das escolas que são clientes e começaram a trabalhar outros temas. Hoje, elas oferecem, inclusive, grade horária, programa para fazer a grade horária escolar, que não tem nada a ver com o objeto inicial. Então, começaram a entrar em vários serviços das escolas e que achavam que eram suplementares. Eu acho que muitas dessas editoras hoje sabem melhor como gerir uma escola do que algumas escolas que a gente conhece por aí. Quer dizer, elas tiveram que aprender como é que funciona a gestão escolar. Um segundo exemplo é a empresa de TI. Ela é uma empresa grande, tem mais de 300 mil funcionários e está espalhada pelo mundo. Ela, além de outros negócios de TI, ela também fabrica impressoras e serviços de impressão. Tá? Ela iniciou, eu estou esquecendo um aspecto importante aqui. A primeira pesquisa sobre editoras é um trabalho de mestrado que eu estou fazendo tem um aluno de mestrado, Silas. Tá? Então, ele fez a análise das editoras. Esse segundo caso é de um fabricante de TI e tem um aluno de doutorado, o Rodrigo, que está fazendo levantamento de dados aqui. Então,
dando nome aos pesquisadores. Então, essa empresa de TI, ela iniciou esse processo de servitização, primeiro porque a pós-venda estava crescendo e se mostrando cada vez mais importante. Então, começou a revelar que uma empresa fabricante de bens consegue ganhar dinheiro bastante e, como eu falei, a longo prazo, com serviço. Mas, além disso, o pessoal que faz o serviço no cliente, que vai fazer o conserto de uma impressora, que está lá no cliente, ele começa a trazer novas oportunidades que são reconhecidas através desse processo. Uma questão que o pessoal de pós-venda frisava muito nessa empresa é que o pós-venda é o diferenciador da marca e que tinha pouco eco na empresa, o pessoal de produção não conseguia entender direito, então tinha já essa disputa mostrando para ver quem que ganharia o cliente aí. Hoje, depois desse processo iniciado, eles verificam que esse serviço que está sendo cada vez mais forte, agora ela começa a efetivamente vender a disponibilidade do produto, esse serviço confere lucratividade, quer dizer, eles ganham mais dinheiro com esse serviço do que com a venda dos bens. Alavanca novas oportunidades, então aparecem sempre novas oportunidades de negócio. Gera receitas. Uma questão que, como eu falei logo de começo, assegura a fidelização do cliente, quer dizer, essa empresa começa a entender que um cliente perdido porque um serviço não foi bem feito é algo que é muito mais importante do que aquele cliente que foi perdido porque comprou uma impressora, nunca mais apareceu, ela nem ficou sabendo por quê. Mas que ela consegue contratos e, através desses contratos, fideliza o cliente. E identifica sempre melhorias de qualidade do produto e do serviço e, com isso, melhora ainda a sua marca. É difícil de enxergar aqui essa tabela, mas o que ela tem para mostrar é que aquelas questões que eu tinha falado antes, que torna mais intangível, que participa o cliente, que é mais heterogêneo o processo de produção, quer dizer, como é que a servitização impacta a gestão das operações, foi ficando claro para essa empresa ao longo do processo, quer dizer, ela está aprendendo a lidar com serviços. Eu só estou colocando aqui algumas questões básicas que aconteceram nos dois exemplos, para mostrar que, no terceiro exemplo, que é o mais intangível de todos, é onde a gente consegue perceber qual é o ponto crítico dessa transição que vai do mais tangível para o mais intangível. Então, eu peguei um terceiro exemplo, que é da saúde mental. Aqui tinha uma equipe grande fazendo essa pesquisa, e a gente foi entender como é que funciona um serviço implantado há uns 10 anos aqui em São Paulo, que é o serviço do CAPS. Centro de Atenção Psicossocial, um serviço da prefeitura, então é um serviço público de saúde mental, e que tem todas essas características que a gente estava vendo no slide anterior. Ele é extremamente intangível. Isso significa que é difícil ele ser definido ou compreendido quanto à mudança perseguida. Quer dizer,
quando eu vou para um serviço desse, como é que vai ser meu estado futuro? Eu quero uma mudança, mas o que eu vou atingir? Eu, paciente ou cliente, o que eu vou atingir nessa mudança? É difícil dizer qual é o resultado do serviço. Tá? Mesmo com uma série de técnicos e engenheiros dizendo o que você vai atingir no resultado de um serviço, você pode medir, você pode tornar mais objetivável, mas tem sempre uma questão dessa nos perseguindo aqui, que é como é que eu digo e convenço o cliente o que exatamente ele está comprando. Então, se é difícil de dizer, de definir, é difícil de medir. No CAPES também, o processo envolve uma série de atividades que não são rotineiras, não são previsíveis e acontecem em conjunto com o paciente. O serviço é totalmente personalizado. O processo terapêutico depende de um acerto, de um ajuste, de um acordo entre o usuário e o profissional da organização. Então, a personalização total é enorme. Por conta disso, eu vou dar maior ênfase à segunda questão aqui, que é, para o trabalhador e para o gestor, fica difícil entender o sucesso. O sucesso aqui depende não só de uma diferença que você enxerga na pessoa ao longo do tempo, mas, às vezes, o trabalhador não enxerga diferença nenhuma. E, no entanto, a pessoa se sente, de alguma forma, melhor, que não consegue nem verbalizar. Nós identificamos, junto com os trabalhadores, uma frustração muito grande por conta disso. Eu confio, eles diziam, eu confio que eu estou fazendo o melhor possível e que eu estou atingindo algum sucesso, mas eu não consigo colocar claramente, tá, se ele não conseguir, a gente menos ainda, o que é esse sucesso e do que ele depende. Tá? Porque são inúmeras as variáveis que estão aí em jogo. Para a organização do trabalho, a organização da produção e do trabalho, isso se mostrou um desafio. Se eles não conseguem reconhecer o processo depois de acabado, eles tinham também uma dificuldade de dizer os detalhes do processo de trabalho. O que eu faço passo a passo, o que eu vou fazendo. Inclusive porque, em geral, mesmo que eles conseguissem conversar com a gente, fazer um fluxo do que fazem no dia a dia, o dia é interrompido toda hora por eventos, coisas absolutamente inesperadas, e os trabalhadores tinham que se reunir para resolver, dar uma resposta ao evento. No final, nos chamou a atenção que os trabalhadores, muitas vezes, diziam se sentir, uma das principais angústias deles era sentir como se fossem invisíveis. Eles tinham um sentimento de invisibilidade, porque eles não conseguiam, eles sabiam que os outros não enxergavam o que eles estavam fazendo ou não compreendiam direito. Até sabe que ele está lá 8 horas por dia, mas não compreende direito o que ele faz realmente. E eles não tinham uma forma de expressar e explicitar isso para mostrar claramente o que eles faziam. Eu me lembro de uma forma que nos foi dita: olha, se eu tivesse aqui abrindo um buraco no chão, com uma pá enorme, o dia inteiro eu tirava terra do chão e punha aqui no lado. Ao final do dia, eu podia olhar tanto o buraco, um buraco enorme, como a terra, um monte de terra aqui,
e eu podia dizer, eu fiz isso. Mas se eu não consigo enxergar, se eu não consigo mostrar o que eu fiz, é como se eu tivesse me cansado o dia inteiro na mesma proporção e ninguém percebesse. Mas, diante de todo esse problema para mostrar para fora o que eles faziam, internamente eles têm um meio de comunicação tão bom, quer dizer, a cultura que eles têm construída ao longo do tempo afinou de tal jeito a comunicação que, às vezes, um olhar, ouvir um barulho, eles já sabiam o que cada um devia fazer. Quer dizer, para mim, era absolutamente incompreensível. Depois de ter percebido, depois de ter presenciado o que eles estavam fazendo, eles tinham que me explicar por que fizeram isso e o que alertou-os que tinham que agir. Então, quando eu falo que acontecia toda hora eventos inesperados e que eles tinham que agir, eles já estavam preparados para agir e conseguiam fazer isso sem que a gente nem percebesse. Então, essa questão da intangibilidade e invisibilidade foi uma das questões mais fortes que eu trouxe. E uma segunda questão, que é a da integração e da coordenação, foi o que eu acho que aquelas empresas que estão servitizando, empresas editoras, empresas de TI, podem aprender do CAPES, do Serviço Público de Atenção Psicossocial. A integração das atividades internamente à organização ou com organizações próximas que ajudam a construir esse serviço. E a coordenação dos esforços internamente à organização, inclusive com o cliente, elas são a fonte para conseguir organizar aquele serviço. Enquanto que os métodos tradicionais nascidos com a indústria são necessários, mas não dão conta daqueles serviços, essas questões aparecem como muito fortes, necessárias para dar conta dos novos desafios. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Ok, obrigado, Márcia. Então vamos passar uma sessão de perguntas, debates. Eu tenho um monte aqui, mas eu vou ficar para o fim. Peço aí para os internautas para mandarem rapidamente as suas perguntas, porque tem um trânsito internetico que é demorado, né? Então, às vezes, não chega a tempo hábil para o expositor poder tratar, tá? Então, por favor. Por último, Então vamos lá, gente. Só peço para quem for usar a palavra para se apresentar para o registro dos nossos internauticos. Uma nova categoria, internauticos, né? Vamos registrar. Leonardo, doutorando em Engenharia de Produção pela Poli-USP. Márcia, quero primeiramente parabenizar pela apresentação, pela pesquisa. Algumas coisas eu já conhecia. Eu tenho várias perguntas, mas para não tomar a palavra muito, eu vou fazer apenas uma. E, for o caso, eu vou fazendo as outras para frente. O ponto não sei se essa empresa de TI é que eu estou imaginando que mas se essa empresa de TI imagina que ela mudou, inclusive, o CEO dela para conseguir fazer essa servitização. Isso mostra como que não é um processo trivial. E eu tive uma experiência numa empresa recente, tem quase um ano, era uma grande empresa de tubulações Brasil de capital nacional, então não preciso dizer qual que é. E ela que não entrou pelo cano. Que não entrou pelo cano. E o grande dilema dela, que não é só organizacional, também tem implicações para a inovação, é uma mudança para uma lógica de serviço.
E é um processo, porque não é uma questão cultural que está enraizada na empresa, e apesar de algumas lideranças reconhecerem isso, não conseguem levar isso para frente. Então, minha pergunta é que eu gostaria de que você falasse um pouco dessa transição, que não é uma transição natural, não é só um reconhecimento do que gera mais valor, mas como ela suas implicações organizacionais, estratégicas e culturais. Se for o caso, eu faço as outras perguntas. Vamos, como é que é a vamos pegar um dinâmica bloco, porque a gente economiza. Posso ir? Então, Laura, depois eu, se não tiver outra. Bom, acho que talvez seja mais um comentário do que uma questão, um dos pontos, o outro um pouco uma questão. Primeiro, assim, eu sou Laura Parente, do Observatório da Inovação e Competitividade. Como a minha história assim, profissional vem da área pública, exatamente do serviço público, eu fiquei realmente fascinada com a contraposição que você faz dos exemplos, né? E a forma como você retoma aí o caso aí da organização de saúde mental como tendo algo a ensinar, né, aos processos que eu vou chamar de processos produtivos tradicionais, né? Porque se a gente pega o histórico de como até da evolução do New Public Management, tal, o que a gente vê, né, aí, isso agora está se invertendo um pouco, mas se vê um processo de quase que inverso, né, de valorização durante aí pelo menos 2 décadas no serviço público, em que você substitui a lógica, né, do serviço público e começa a valorizar e a fazer todo um processo de mudança organizacional dentro da gestão pública, procurando trazer para dentro de algo que tem essas características de serviços que você destacou, né, de imprevisibilidade, de dificuldade de você ter a visualização, a mensurar os serviços finais, e, numa lógica de racionalização, por N questões, você começa a querer aplicar esses serviços públicos, né, o que são as lógicas tradicionais de mensurar da produção até industrial tradicional, né, inclusive com custos e tal. Então, realmente me fascina essa contraposição e aí eu me pergunto, assim, nas suas pesquisas, né, o quanto você percebeu esse tipo de contraste, já que é uma coisa que foi muito forte no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, essa valorização no setor público, nos serviços públicos de mensurações de eficiência tradicionais, né? Então, esse é um ponto, um comentário que eu, se puder desenvolver um pouco, eu acho interessante. E a outra coisa que me ocorre é que, quando você fala, depois você não mencionou aqui uma bibliografia que eu achei que, no começo da sua apresentação, você mencionaria, que é uma ideia de, pelo menos não é a mesma que eu conheço, né, que é a ideia que existem alguns estudos de inovação, principalmente na área de tecnologia, de inovação ascendente, e que tem muito a ver com com esse novo papel dado ao cliente como coprodutor, ou seja, uma coisa em que você tem um próprio processo, desde o processo de concepção de produtos ou de serviços, né, algo que é externo à organização e que vai levar, portanto, vai provocar uma necessidade de completa reorganização de todos os fluxos decisórios, né, da organização, na medida em que ela admite isso, né? E, dentro dessas mudanças, também, pegando uma outra coisa, na lógica de servitização, quando você começa a vender serviços ou reorganizar o pós-venda, eu pensei um pouco, algo que eu conheço à distância, de forma informal, mas um processo, por exemplo, no Brasil, de tentativas de introdução ou de evolução por inovação de novos produtos na área de construção civil. Né? E que aí as empresas têm uma das dificuldades que elas têm é exatamente o tipo de mão de obra, né, que é usuária desses novos produtos, né? E a necessidade, então, das empresas, para conseguirem desenvolver os seus produtos, desenvolverem serviços de qualificação da mão de obra que vai usar os novos produtos. Eu queria saber se, nos seus estudos, você percebeu alguma coisa de evolução desse tipo de serviço, que tem outras implicações também.
Ok, bom, deixa eu fazer... Ah, não, Cavalheiro, depois Celso Asmens. Tem alguém na frente? Você. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fundação Oswaldo Cruz. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Eu tenho experiência em algumas das matérias tratadas, mas eu queria incidir especificamente nessa última, né, nas organizações de saúde, porque eu acho que isto é o que faz a minha atividade profissional maior nesse momento. Mas eu não posso deixar de lembrar que eu, como professor de cursinho, nos anos 50, eu fazia apostilas, né? Portanto, eu participei ativamente da criação de uma editora. O Massaono, nessa época, ele só fazia as apostilas que nós, professores... Eu era professor de física, apesar de ser estudante de medicina. Sabia que você tinha méritos antigos. Então, participei ativamente disto, em que era uma coisa muito clara, não é? De que, claro, fazer uma apostila para o cursinho brigadeiro, não é? Era uma coisa muito característica e que o editor em potencial, né, que veio a ser um editor importante, não é? Ele tinha esse aspecto, já era uma espécie de fidelização, servitização. O que me motiva de lembrar isto é que, atualmente, o outro exemplo da TI, né, da tecnologia da informação, está fazendo com que isto possivelmente ainda exista, não é? Mas esteja completamente transformado pela facilidade que hoje se tem, sei lá, de fazer um curso à distância, não é? Não é mais uma edição como era a edição antiga, tradicional, né? E essas coisas estão misturadas. Na área da saúde, isto tem uma implicação recente, que é tratar da vigilância epidemiológica, não é? Que normalmente é feita através de notificações que circulam por dentro do sistema de saúde e que hoje há uma nova área, que é a infoepidemiologia, infovigilância, que é empregar as redes sociais para facilitar, não é, o acesso do gestor público aos surtos, né, às evidências de que alguma coisa diferente está ocorrendo. E aí todas essas loucuras de prosumidor, não é? Que é quem, ao mesmo tempo, produz e consome. Isso é uma loucura. Não é? Então, eu vejo que... Mas o que me motiva mais é que, realmente, o exemplo de organização de serviços que foi utilizado é aquele que é mais intangível de todos, não é? A área de saúde mental. E aí eu participei no governo Montoro de uma transformação fundamental. Foi quando nós acabamos com o Juqueri, não é? Que tinha milhares e milhares de internados numa lógica de que saúde mental era tratada com internação e com choque elétrico, não é? E isto, então, o Marcos Ferraz, que é professor da Escola Paulista de Medicina, é quem coordenava isto, e foi quem introduziu a ideia de colocar psicólogos no centro de saúde para começar a atender saúde mental, que foi uma transformação realmente fundamental. E agora com essas ideias dos CAPs, não é? E com os avanços em torno das ideias dos CAPs. Campinas é talvez a cidade que mais avançou nesse sentido, transformando não apenas o CAPS, mas as residências terapêuticas, que é quando as pessoas já adquirem uma certa autonomia. Mas é fantástica. Exatamente, mas não sozinho total, né? Eles, no fundo... E é uma experiência que está sendo analisada com lente de aumento, né? Para verificar se... E também extremamente controverso, pelo caráter intangível do sucesso, não é? Mas existem coisas que são menos intangíveis, né, na organização de serviços, né, que são essas organizações dos serviços de assistência a doenças menos intangíveis, que isso que eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre, por exemplo, programa de saúde da família, que não necessariamente trata, também pode até tratar de
pessoas com problema de saúde mental, mas trata de resfriado, né, dengue, enfim, constipações, asmas, acidentes, né, pernas quebradas, e que, portanto, tem um pouco menos de intangibilidade do que em se tratando de saúde mental. Gostaria de, talvez, um comentário seu a respeito dessas mudanças organizacionais numa questão que é menos intangível do que a questão da saúde mental. Meu nome é Maria Cristina, eu sou atual chefe técnica das bibliotecas da Escola Politécnica, né? E nós estamos trabalhando, a professora Márcia Terra sabe, numa reestruturação das bibliotecas, reestruturação, revendo as estruturas, né? E como prestadoras de serviço e não visando lucro, somente prestar serviços, eu também não conhecia o termo, a gente, né, teve o primeiro contato agora, mas eu acho que nós, bibliotecas, também estamos pensando nessa servitização, né? Com tantas tecnologias novas, os e-books, revistas eletrônicas, redes sociais, e toda essa gama de produtos novos. Então, a gente está pensando também no nosso cliente, o que a gente pode fazer para ele e para melhorar essa prestação de serviço, não só colocando os livros nas prateleiras, né? Não só fazendo aquele suporte à pesquisa, mas o que mais a gente pode fazer. Eu não sei se nessa área de biblioteca a professora poderia falar alguma coisa para nos ajudar, né? Tem experiências boas. Tá. Bom, deixa enquanto a Márcia toma água, eu me lembrei eu não posso falar o nome aos bois, mas uma dessas grandes multinacionais de equipamentos para diagnóstico por imagem, que equipamento mais software em rede e tal, ofereceu para o Ministério da Saúde há uns anos atrás fazer um contrato no qual ela é um contrato de aluguel, como a Márcia falou. Então, ela se ocuparia dos scanners e dos, sei lá, um monte de equipamentos que os hospitais públicos, aí mais ligados à esfera federal, ou que o Ministério da Saúde diretamente investe, né, e entregaria os serviços de imagem, conforme o caso, aí, disponibilidade de infraestrutura informática, até via internet, né? Mas o Ministério fez a análise, eu não posso ficar amarrado numa empresa, né? Como a Márcia falou. Então, às vezes, é um contrato, não é bilionário, é trilionário, né? Dá para imaginar. Enfim, então isso está muito na ordem do dia em atividades que a gente jamais imagina, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Márcia sobre a saúde mental e similar, o CAPES e similares, enfim, né? Mas pegando o referencial que ela usou, que eu particularmente gosto, que de pegar serviço enquanto uma transformação na condição de atividade, uma vez eu discuti com um aluno de pós que era um curso que não tinha nada a ver com serviços, mas enfim, mas que ele tinha um familiar que estava com problema mental, né? E era atendido, etc, etc. E aí, o que me transpareceu, e depois eu pensei em casos próximos, é a metodologia Piaget, olha para os filhos, para os próximos, ali cria teoria, né? Mas o que me pareceu é o seguinte, tem vários, entre aspas, clientes, tem várias pessoas ou grupos que podem têm as atividades transformadas com um serviço de saúde mental. Um é o próprio paciente, né? Mas como você bem falou, às vezes não tem cura. Então é difícil medir o sucesso, mas uma coisa que também é difícil medir, mas que também é um certo sucesso, é reduzir o sofrimento. Agora, o que é o sofrimento? Então, né? Mas enfim, mas se tem alguns indicadores que medir o sofrimento, já é não curou, mas, né, já é alguma medida de sucesso. Mas isso é o paciente, né? O outro é a transformação de atividade dos próximos, dos familiares e dos próximos. Então, esse caso desse aluno, a cidade não tinha muita estrutura, então a família precisava cuidar da pessoa.
Então não tinha, não sei se esses termos ainda são modernos, mas enfim, atividades terapêuticas ou laborterapia, qualquer coisa assim, para ocupar a pessoa fora dos horários de tratamento, etc. Então precisava ficar algum familiar fazendo isso. Isso significa que a condição de atividade das pessoas é transformada, né? Ela deixa de trabalhar, deixa de fazer outras coisas e passa a ser quase que um assistente social ou um paramédico sem ter qualificação para isso, né? Então também tem uma transformação, esses serviços também transformam a atividade dos próximos. E aí me ocorreu uma coisa que de um efeito negativo de uma tendência que parece que está tendo, não sei se está tendo, que é de deshospitalização. Mas aí eu penso não em saúde mental, que acho que saúde mental é muito específica para deshospitalizar, dado o que era um hospital psiquiátrico. Mas eu estou pensando em hospitais normais, né? Por uma série de motivos, até onde eu entendo, tanto de capacidade para liberar os leitos para outras pessoas, quanto para evitar infecções hospitalares, que não são nem culpa dos hospitais, hein? São as megabactérias, é culpa mais dos antibióticos, aparentemente, do que dos hospitais. Então, libera a pessoa. Mas liberar a pessoa significa transformar as condições de atividade dos outros, né? E são poucos os que conseguem montar um sistema em casa para acompanhar. Então um negócio interessante, porque tem conflitos de todos os lados aí, né? Você libera, parece interessante, que o tratamento é mais humano, mas quem que vai fazer o tratamento? É muito interessante. Então, se você puder fazer algumas considerações genéricas sobre isso. E acho que agora pode começar a falar, senão... Bom, gente, vocês vão me dar uma canseira aqui, mas, aliás, já me deram, mas eu acho que foram muito boas as questões que apareceram. Eu acho que eu posso fazer um pequeno rearranjo aqui na ordem, de maneira que tem coisas aqui que uma me lembra a outra. E eu vou começar pela questão da Laura, que falou que começa com serviço público, e poucos falaram aqui de serviço público. Mas você falou que achou interessante eu falar que um serviço público pode ensinar alguma coisa para aquele monte de matéria já estabelecida e consolidada de gestão de empresa, né? Gestão da produção. E eu já ouvi esse comentário de outras pessoas. Puxa, finalmente alguém descobriu alguma coisa de boa no serviço público. Mas, realmente, quando a gente começa a analisar e começa a estudar com mais frieza o serviço público, a gente vê que realmente tem muita coisa que o serviço público pode colocar de técnicas de administração, tudo bem, mas ele é essencialmente diferente. E é diferente por uma série de razões que acabam criando condições de trabalho nos serviços públicos que são inesperados num serviço privado. Então, aquela história de o resultado tem é mais importante do que o custo. Por que isso? Não, o conjunto de cidadãos, vamos falar assim, eles vão ter maior clareza sobre os resultados de um serviço público e quase nunca dos custos. Os custos estão num cipoal de coisas que tem ali que não vai estar claro. Vai provocar, mas essa situação provoca uma série de questões diferentes do serviço privado. E quando a gente vai olhar, como eu fui, para vários serviços de saúde em que
eu encontrei pessoas extremamente comprometidas com aquilo que eles estavam fazendo. Quer dizer, não é o salário que é fundamental para trazer o médico para lá, mas o pessoal, no final, está comprometido com aquilo que ele está fazendo, que tem que ter uma imaginação tremenda, porque nem sempre ele consegue todos os recursos para dar conta daquilo que ele está fazendo. Ele acaba criando uma forma de gerir que é diferente. E, sim, ele consegue chegar a um resultado, ao final, que, embora, mesmo nesse caso, né, embora não seja visível ou não esteja sendo medido, mensurado, aquele pessoal está preocupado em entender se chegou a um resultado positivo e por que chegou a esse resultado positivo, e, com isso, está mostrando um caminho para a gente. Está mostrando um caminho para a gente, e isso tem a ver com o que o Léo falou, de ser uma transição difícil para as empresas privadas que ignoram completamente esse aspecto de ser um serviço que ele está começando a fazer agora e que tem suas particularidades. Por conta disso, resolvem entrar. Não, vamos servitizar, então vamos colocar uma lógica de serviço, vamos vender a satisfação ou atingir a transformação daquele cliente. Tudo no discurso está muito fácil, está muito claro. Eu vou conseguir a fidelização, eu vou conseguir maior lucro, está tudo claro. Mas, na hora que começam a implantar, uma série de dificuldades vai crescendo e acaba, como o Léo falou aqui, muda a presidência da empresa porque não consegue dar conta dessas dificuldades. Então, sim, eu tenho consciência que esse é um processo difícil, e é difícil porque é uma mudança cultural que atinge a distribuição de poder na empresa. Então, quem tinha poder com um tipo de produção não é o mesmo grupo, não são as mesmas alianças, é um outro nível que tem que ter. As empresas de serviço mostram, como agora está aqui até no último slide, que as questões de integração e coordenação são muito importantes para se resolver. E se a gente pega um serviço pequeno, como é um instituto do CAPES, elas conseguiram dar conta dessas questões de coordenação das atividades. Numa empresa grande, já instalada, muitas vezes você vê uma segmentação, uma barreira entre os departamentos, fazendo com que a comunicação não flua e você acabe perdendo as chances de oferecer aquele serviço. Então, por exemplo, isso daí foi um dos exemplos que me deram. A pessoa de pós-venda está indo no cliente lá das impressoras e identifica que aquele cliente ele tem uma necessidade, sei lá, de 1000 páginas por minuto. E ele repassa isso para o cara que faz o departamento que tem os estoques de equipamentos lá, e essa pessoa não leva em consideração a informação. Por quê? Porque tem zilhões, está sobrando estoque de 500 impressões por minuto. Vamos colocar essa de 500 lá. Depois de 3 dias, estão chamando a pessoa da pós-venda para consertar outra pessoa de outro, terceiro departamento, porque tem que consertar a máquina que ela está quebrada e não tem como ganhar dinheiro com a impressão naquele momento. A máquina está quebrada, tem que ser rápido, e esse cara de pós-venda ele está extremamente solicitado, vai ter dificuldade de atender. Então, a comunicação são departamentos distintos, eles pensam de forma diferente, eles estão voltados para prioridades diferentes e, de repente, eles têm que trabalhar junto
com um cliente que está lá. Era muito mais fácil quando eu vendo. Eu quero vender um de 1.000 por minuto. O outro só tem de 500. Ele vende o de 500, mas o terceiro vai lá, corrige, e ninguém fica sabendo na empresa dessas condições que não eram as ideais. Tá? Então, a necessidade de fazer uma comunicação funcionando na empresa torna-se patente quando chega a questão do serviço. E, nesse sentido, eu diria para o Mário que, sim, tem, só para terminar, algumas questões que eu achei bastante parecidas. Sim, dá para medir, e eu acho que é nisso que as indústrias, a lógica industrial pode ser implantada em muitas organizações de serviços, e é implantada, porque a gente consegue objetivar essas condições o máximo possível, de maneira que ela tenha alguma forma de medir o resultado. O diabo é que, nessa reviravolta aí, estrutural das empresas, precisa estar claro que é um processo em mudança para objetivar aquilo que está sendo medido, que o sucesso tem que ser medido de outras formas, e o que era só contado como, olha, eu consegui vender 1.000, depois 2.000, tem que ser agora, além de contado, tem que ser qualificado, tem que ser descrito, tem outras questões que precisam ser levadas em conta. De novo, mexendo na estrutura de poder, nas alianças que se fazem, na forma de avaliação, levando em conta questões que não são de ordem prática e pragmática. Então, é menos dizer o sim ou não, é mensurável ou não, mas como é que a gente vai fazer isso e como é que a gente vai transformar a organização para ela aceitar uma nova forma de mensuração. Então, eu acho que por aí eu olhei algumas coisas que são pertinentes para 3 das questões, mas tem muitas outras aqui. E eu acho que tem um pouquinho a ver também com falar um pouquinho de servitização para serviços, que tanto o PSF como as bibliotecas têm algumas coisas de servitização. Elas são 2 serviços muito distintos, né? Uma biblioteca da USP. O PSF, Programa Saúde da Família, é um modelo de atenção básica à saúde, que é o primeiro contato que uma pessoa tem com o sistema de saúde público. Então, naquele postinho de saúde onde ia fazer a vacinação, que vai fazer agora o atendimento à gestante. Então, o primeiro atendimento é quando está tudo bem com a família, tá? Então, tem um PSF ali a postos, conhecendo a família, sabendo quais são as condições dela. Então, esses 2 serviços, eles, tanto a biblioteca como a atenção básica em saúde, eles têm formas de se organizar e de conceber o resultado final do serviço que pode ser mais objetivável ou mais servitizado. O mais objetivável da biblioteca é ela se conceber como uma guardiã de livros. Eu tenho 5.000 volumes, eu sou guardiã dos 5.000 volumes, eu empresto eventualmente para quem quiser um dos volumes, mas se eu tiver 10.000 volumes já é diferente. E se desses 5.000 ou 10.000, se eu tiver
200 clientes ou 1.000 clientes pedindo sempre o livro, é um serviço da mesma forma, mas eu posso objetivar e contar 5.000 volumes e 200 pessoas, 200 clientes, ou 1.000 volumes e 2.000 clientes. Estou contando. Tá? Uma outra forma da biblioteca se colocar é: eu estou aqui porque eu presto serviço como para os professores da universidade, soltando informação ou dando acesso fácil à informação para todo mundo que queira, professor, aluno, então para todo mundo que queira. Quer dizer, o processo de ensino na universidade compreende, inclusive, o acesso à informação que já está catalogada. Se a biblioteca se coloca como um apoio para, nesse processo de ensino, viabilizar o acesso à informação, é um serviço menos objetivável, mais difícil da gente segurar e falar é isso o serviço e é isso o resultado final, do que se ela se coloca como uma guardiã de livros. Então, existe um processo aqui que é uma mudança na organização que segue o mesmo caminho da impressora, da fabricação de impressora, quando fala que, olha, é um produto, é um processo que é mais heterogêneo, que depende mais da participação de professores e alunos, e mais intangível. Tá? Então, se você se coloca de uma forma ou de outra, você muda. E o PSF fez a mesma coisa. Ele é objetivável? É. Ele consegue ser medido? Consegue. Na mesma forma que o Mário estava falando aqui, que consegue fazer com a atenção, com a saúde mental. Mas se a gente pegar a atenção básica em que o PSF, só para dar uma informação, uma das características dele é que para ele é importante o território onde ele se situa. E ele atende as famílias no território. Então, por exemplo, todo mundo que mora aqui em volta da USP tem um PSF que está aqui nessas redondezas, uma equipe que vai fazer o atendimento da família e não do cidadão. Quando ele coloca esses princípios de funcionamento, eles aumenta a complexidade da ação, porque agora você tem que entender não só aquela pessoa, o usuário que está na sua frente, mas você tem que entender o usuário na família e no território. Então, toda a família de um determinado usuário vai no mesmo posto de saúde, e as condições da família inteira estão informadas ali. Quando você atende um usuário, você está pensando, o médico, o enfermeiro está pensando na família toda e no território. É muito mais complicado entender não só as condições médicas, que continuam sendo prementes, mas também as condições sociais, econômicas, condições sanitárias que estão ali no território, as pressões de desemprego ou de traficantes que estão ali na redondeza, muito mais variáveis para serem tratados pelas equipes de saúde da família do que no postinho antigo que tinha antigamente. Então, nesse sentido, o que a gente está vendo é uma certa sofisticação, uma questão de maior complexidade no trabalho deles. Uma outra questão que eu falo também no PSF, eles dão mais atenção à mudança das atividades, mudança
das condições de higiene, de alimentação, de cuidados, quer dizer, a atenção para que o próprio usuário busque uma vida mais saudável. Isso não é dar um remédio. Isso é ensinar a comer direito e sei lá, fazer uma atividade física, é convencer uma pessoa a mudar de hábitos. É nesse sentido que ele tem um aspecto mais intangível do que dar uma vacina ou dar um remédio. Então, falando um pouquinho sobre o PSF, tem essas questões. E isso tem a ver com uma última questão que eu queria tratar, que é da mão de obra usuária, que foi levantada aqui. Sim, essas empresas que servitizam têm que atuar também fazendo a qualificação, treinamento da mão de obra usuária. Isso é o que a Cristina faz na biblioteca, ou fala para as bibliotecárias fazerem. Vocês têm que ensinar os usuários a achar seus livros. É o que o PSF faz quando fala, você tem que ter uma vida mais saudável. E isso era uma coisa que a fábrica de impressora, por exemplo, tinha que fazer agora com o cliente. Olha, não dá certo nunca para você usar a impressora desse jeito por causa disso, disso e disso. Agora você use o Word dessa forma e você use tal coisa dessa forma que vai conseguir. Eu não vejo muito essa preocupação entre as empresas que estão servitizando, que eram produtoras de bens e estão servitizando, de conquistar uma outra forma do usuário agir. Tá? Mas seria justamente nesse momento que ele aprenderia mais sobre as necessidades de uso do usuário e teria condições de fazer a tal da inovação ascendente. Essa inovação só vai dar certo quando você tem alguém que entende do produto conversando com alguém que realmente usa, que vai fazer a pergunta mais adequada para quem entende do produto. Pô, eu não consigo fazer isso que você quer porque eu uso um outro software aqui. Tá? Eu uso um outro software que não tem essa possibilidade. E é aí que você consegue ter a noção de como é que você faz isso, então. Vamos trabalhar junto para desenvolver isso e desenvolver um tipo de adendo ou de melhoria no produto que dê conta daquela necessidade específica de uso. Então, olha, gente, pelo que eu lembre, eu consegui... no pouco tempo aí a gente conseguiu conversar sobre isso, mas tinha muito mais coisa que só de conversar com vocês já me lembrei de a gente podia também ver uma outra questão que seria interessante. Tá, mas acho que estamos no tempo. Obrigado, Márcia. Esse tema, por assim dizer, servitização, digamos, do ponto de vista da área temática do observatório, ele pega assim, numa primeira análise, pega 2 pontos. Tá? Um é que é inovação organizacional, digamos assim, outro que é inovação modelo de negócios. Né? Mas se pensar um pouco, vai além disso. Eu estava pensando, semana passada eu estava no Panamá. Panamá, 20% do PIB do Panamá é a operação direta do canal, é o pedágio que os navios pagam, 20% do PIB. Um navio paga mais ou menos $350 mil para cruzar. Essa é mais ou menos isso. Tá? Aí depois, se tiver tantos rebocadores, paga mais não sei o quê e tal, isso 20% do PIB. O indireto, que pegaria comércio de combustíveis, porto, uma ferrovia que tem paralelo ao canal, porque tem algumas coisas que não usam o canal. Tá? O navio chega aqui para a carga pequena, descarrega no porto, põe na ferrovia e um outro pega do outro lado, somando tudo isso em volta, 40% do PIB. Né?
Então, não é num painel que eu estava, o Panamá como a sociedade dos serviços. Eu falei, tudo bem, tá? Mas o resto é aquele comércio, compra água, vende água, compra pão, vende pão, né? Que é aquele serviço normal. Né? Então, o que eu acho que tem de interessante na abordagem de servitização e na abordagem que a Márcia apresentou é que a gente não fica um certo conto do vigário, os serviços, que é qualquer coisa, são importantes. A Márcia não falou em nenhum momento de padaria, não estou dizendo que padaria não seja importante, tá? Mas como uma dinamização da economia, assim, não é exatamente. Né? E mescla um pouco uma atividade industrial com uma atividade relacional, que não é típica de indústria, gerando novos modelos de negócio. Acho que aí tem uma sinergia muito interessante. Se a gente pegar um chavão do que está hoje moderno, que seria a sociedade do conhecimento, se a gente for tentar decodificar um pouco o que seriam os pilares dessa sociedade do conhecimento, isso passa muito por determinada atividade de serviço. Né? São serviços de cunho mais profissional, de apoio à indústria, da servitização das próprias empresas industriais. Tá? Então, o conhecimento não é só de materiais, de biotecnologia, de nanotecnologia, de informática, mas é um conhecimento de mercado, é um conhecimento do consumidor, um conhecimento da transformação esperada das pessoas que estão sofrendo, no sentido assim, né, que são objeto da transformação, etc. Isso é uma competência em si. Né? Isso é uma competência em si que precisa de conhecimento, etc. E muito da articulação da sociedade do conhecimento se dá a partir disso, de grandes empresas que têm um determinado, digamos, capital tecnológico, inventei o termo agora, mas que só isso não é suficiente, não basta. Então, acho que tem uma sinergia muito grande. Acho que o Estado tem muito para ensinar, sim. A gente fala muito mal do Estado, mas não tem nenhuma empresa que seja tão transparente como o Estado. Ninguém fala da corrupção que acontece dentro das empresas e nem dos corruptores empresariais que corrompem os agentes públicos, porque não sou eu que vou te corromper, nem você que vai me corromper, certo? Vai ser alguém de fora que vai nos corromper. Então, isso passa batido. Né? Bom, isso posto, gostaria de agradecer imensamente a Márcia, fazendo uma pergunta para ela, se ela autoriza, se não há problema da gente deixar esse material no sítio internético e também sítio internético é bom. E também na gravação da palestra para futuras consultas, então ela autorizou, perfeito. E convidando todo mundo para segunda-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, para uma discussão com o Fernando Iquedo. O Fernando é diretor de inteligência de mercado de defesa da Embraer. Né? A indústria aeronáutica tem um driver fortíssimo no mundo, no Brasil menos, tem um driver fortíssimo da área de defesa. Os Estados Unidos têm um programa chamado DARPA, que é um programa do Departamento de Defesa, que, entre outras coisas, sustenta a Boeing, vamos dizer assim. Tá? Estamos aí em final de horário aqui, mas sustenta a Boeing. Então, a mesma coisa acontece com Airbus e outros aí, que a Matra é sustentada por programas de defesa. Então, esse mundo aeronáutico é muito ligado à defesa. E os programas de defesa eles têm uma característica diferente dos programas comerciais. É que eles reduzem o risco das empresas porque já tem o cliente. Né? Esse é o pulo do gato. E as empresas podem arriscar mais com tecnologias. Elas podem explorar mais tecnologias porque o risco é menor. Então tem toda uma sinergia que a gente pode discutir com o Fernando na segunda-feira que vem. Obrigado a todos. Bom almoço. Né?